E aí, pessoal que assiste o meu canal, tudo bem com vocês? Feliz ano novo, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. Meu nome é Alba, você está no canal há pouco tempo e hoje nós vamos ter aqui um bate-papo a respeito do livro de Gênesis. Porque hoje, 1º de janeiro, hoje é conhecido como Dia Internacional da Leitura da Bíblia, muita gente começando no livro de Gênesis, e aí eu quero fazer um vídeo de introdução a esse livro, mas não vai parar por aqui. Nós estamos fazendo a leitura cronológica da Bíblia. Vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo sobre o vídeo que eu fiz a respeito da leitura da Bíblia para a gente fazer e tentando incentivar e animar você a fazer isso. E a cada livro que nós formos adentrando, começando a ler, então eu quero fazer um vídeo aqui trazendo uma introdução e falando só um pouquinho, uma coisa breve, a respeito do livro, para que a gente já leia com algumas informações na mente que vão nos ajudar na leitura do livro, tá bom? Então hoje começando por Gênesis, depois vai ser o livro de Jó, e aí nós vamos seguindo lá a ordem que é apresentada, não é? E o livro de Gênesis é um livro maravilhoso, porque ele explica e nos faz compreender o porquê das coisas são do jeito que são. Graças a Deus, nós temos a Bíblia toda, a revelação toda em nossas mãos. Então, quando nós lemos, nós que somos crentes e estamos sempre em contato com a palavra de Deus, quando a gente está lendo o livro de Gênesis, por exemplo, vem outras situações em nossa mente da palavra de Deus que nos esclarece melhor. Mas o livro de Gênesis ele tem uma importância fundamental. Aqueles 3 primeiros capítulos, então, é a base para a nossa vida, para a teologia, para aquilo que nós cremos, por que nós cremos dessa forma. Por exemplo, hoje em dia tem muitas igrejas aí que estão pregando um amor livre. A formação da família pode ser do jeito que você achar melhor, né? Você pode ter um relacionamento, um casamento, da forma que você quiser, com quem você quiser, da maneira que você quiser. Mas não é assim que a Bíblia apresenta. A Bíblia apresenta, por exemplo, que o casamento deve ser monogâmico, heterossexual, indissolúvel, o homem e a mulher devem se manter puros até que deixe pai e mãe e una-se a uma só mulher e se torne ambos uma só carne. Então, ali explica muito bem a questão da família. Explica também, né, de onde nós viemos, as perguntas fundamentais aí do ser humano, né, de onde nós viemos. Para onde nós vamos? Por que as coisas são do jeito que são? Por que a vida está do jeito que está? Nós vemos as respostas e a grande explicação ali. Gênesis capítulo 1, 2 e 3. Então, esse livro é muito importante. E o desenrolar da história, né? Até o capítulo 10, capítulo 11, está falando sobre a história da humanidade. Aí, a partir do capítulo 12, há uma mudança e agora Deus vai tratar com uma nação. Então é um livro que vale a pena ser lido e compreendendo a história por trás da história. Qual é a história por trás da história? A história por trás da história é a história de Deus, que em amor e bondade criou os céus e a terra, criou o ser humano. Esse ser humano, ele deu a capacidade de escolha, poderia escolher entre obedecer a Deus ou desobedecer. O homem escolhe desobedecer, e aí então agora Deus entra numa jornada para alcançar esse homem, para restaurar esse homem que agora está perdido por suas próprias escolhas. O livro de Gênesis, a palavra Gênesis até, né, o título, deriva da palavra Beresh, que em hebraico, né, significa princípio, começo. Vai apresentar o começo da humanidade. Vai apresentar os primeiros fatos. E os primeiros fatos são terríveis. Nós temos histórias bem bárbaras. A partir do capítulo 4, capítulo 5, capítulo 6, né, nós vemos um irmão matando o outro. Depois nós vemos a humanidade que se formou estava tão perversa que Deus teve que destruir essa humanidade. Não destruiu toda, preservou a vida de um homem e sua família que era temente a ele. Mas depois nós vemos casos de violência, casos muito graves de violência, de engano, de mentira. E por que apresenta essas coisas e essas coisas tão drásticas? Porque este é o retrato da humanidade, do nosso coração.
Gênesis apresenta quem é o ser humano. Nós, seres humanos, somos capazes de fazer barbaridades. E nós vemos isso, é só ligar o jornal. A história se repete. Esse livro ele foi escrito, a data, 1450 a.C. Olha só como esse livro é antigo. 1450 a.C. Nós vivemos em 2025 depois de Cristo. Então, se a gente fizer a conta aí, esse livro tem 3.475 anos. É um livro extremamente antigo, mas ele é extremamente atual, porque ele retrata a história da humanidade. Como o ser humano caiu, como o ser humano se destruiu a partir das suas decisões. Deus nos fez maravilhosos, perfeitos. Deus fez uma união maravilhosa entre o homem e a mulher. Tudo estava correndo muito bem. Mas Deus deixou o ser humano uma escolha. E essa escolha continua até hoje. Você quer seguir a Deus ou não? Você quer ler a Bíblia ou não? Você quer se comprometer com Deus ou não? E sempre as nossas escolhas terão suas consequências. E o livro de Gênesis apresenta o ser humano muitas vezes se voltando contra Deus e a consequência terrível que ele amarga, que é a violência, que é a pobreza, que é o desrespeito, que é todo tipo de calamidade, porque nós colhemos as amargas, os amargos frutos do pecado que entrou no mundo. Mas essa história, ela é regada, ela é entremeada com a graça e o amor de Deus que, por isso que eu falo, o livro de Gênesis conta histórias, mas nós temos que ter em mente a história por trás das histórias, que é a história de Deus. Deus é determinado a alcançar o ser humano. E ele está determinado, e ele alcança, ele tem misericórdia, ele tem paciência, ele é bondoso, ele cria todo meio para poder alcançar o homem. Então, de Gênesis capítulo 1 até o capítulo 11 é a história da humanidade. É Deus se relacionando com a humanidade e ele se inteirando da humanidade e alcançando essa humanidade. Aí, a partir de Gênesis capítulo 2, a história se afunila, agora contando a história de um povo que ele criou a partir de um homem chamado Abraão. Ele fez uma aliança com Abraão, porque lá com Adão e Eva, ele tinha feito a promessa, olha, vou enviar o Salvador, o que pisará a cabeça da serpente. E esse que vai pisar a cabeça da serpente vai pisar com tanta violência, né, com tanta força, com tanto poder, que o seu calcanhar será machucado. Estava falando sobre quem? Sobre Jesus, o seu sacrifício na cruz. Jesus, para nos salvar, teria que amargar a morte, como aconteceu. Então, agora em Gênesis 12, Deus então chama esse homem, porque o que Deus tem em mente? Lembra aí a história por trás da história. Trazer o Salvador ao mundo. Então, trazer através de quem? De uma mulher, através de uma nação, através de pessoas. Então, aí Deus cria a humanidade, e aí nós vamos ver de Gênesis 12 até Gênesis 50, que é o último capítulo, esse desenrolar da história de Israel, que começa com esse homem chamado Abraão e sua esposa Sara. Depois eles vão ter Isaac, Isaac vai ter Jacó, Jacó vai ter 12 filhos, que são as 12 tribos de Israel. Eles, no finalzinho do capítulo de Gênesis, né, Gênesis capítulo lá 50 e tal, o finalzinho ali, eles vão para o Egito, porque nós sabemos aquela história de José, 72 almas, 72 pessoas vão para o Egito, que é a família, é o Israel ali. Só que depois, no livro de Êxodo, que nós vamos falar depois, eles já são uma nação, né? Uma nação numerosa, porque eles passam 400 anos no Egito. Então, Gênesis é essa história. Esse livro é escrito por Moisés, Moisés que foi um grande homem. Moisés, ele foi o príncipe do Egito, ele teve poder, ele foi criado na riqueza, no poder, mas ele sabia quem ele era, e ele, no livro de Hebreus vai falar sobre ele, que ele desprezou todos os prazeres transitórios que a vida daria, porque ele almejava algo futuro. Então ele fica 40 anos no Egito sendo príncipe, ele tenta resolver as coisas da maneira dele, do jeito dele, dá errado, porque quando a gente quer fazer as coisas do nosso jeito,
não dá muito certo, a gente tem que buscar mesmo a Deus. A gente vê muito isso em Gênesis, quando a pessoa obedece e se submete a Deus, a história é diferente, mas no caso dele não. E aí ele sai, foge do Egito, passa 40 anos no deserto, não sendo ninguém, sem poder, sem glamour, cuidando ali de ovelhas. Ele casou, ele tá ali com sua família, 40 anos. Aí Deus se apresenta para ele na sarça ardente. Aí ele não quer ir buscar o povo lá no Egito e ser esse instrumento de Deus. E ele fala por 6 vezes para Deus que ele não vai, até que Deus se ira contra ele e fala, você vai. Então ele vai e ele passa 40 anos sendo esse profeta, sendo esse líder do povo de Israel, com um relacionamento extremamente profundo e íntimo com Deus. E nesse período que ele sai do Egito até chegar próximo à Terra Prometida, que ele não entra, né, na Terra, mas até lá perto, então 40 anos, ele então escreve os 5 primeiros livros da Bíblia, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Inspirado por Deus, na capacitação do Senhor, ele então escreve esses livros e o público dele, então esses primeiros leitores desse livro é justamente o povo de Israel que está no deserto. Então a imagem é essa, Moisés numa tenda, o povo no deserto, e ali ele traz a lei de Deus, ele escreve esses fatos que já se sabiam, né, por exemplo, da criação do mundo, porque Noé viveu muitos anos. Naquela época, antes do dilúvio, as pessoas viviam 900, 800, 700 anos. Então Noé foi Adão foi contando essa história, aí Enoque também contou essa história, chegou em Noé e tal. Mas Moisés, sabendo dessa história, inspirado por Deus, ele então escreve essa preciosidade 1450 anos antes de Cristo, e nós hoje temos acesso e podemos ler essa maravilha. Então leia o livro de Gênesis, fique animado na leitura, não pule a genealogia, tudo é importante, porque olha, na genealogia e nas histórias, nós vemos como a descendência de Jesus é formada. E quais pessoas eram? Pessoas assim, da descendência de Jesus, que talvez a gente ficaria envergonhado, né? Pessoas que fizeram coisas terríveis, mas que em algum momento da vida delas, elas tiveram encontro com Deus, foram transformadas e se tornaram nossos irmãos e nossas irmãs. Então Deus mostra que a degradação e a corrupção do ser humano é terrível, é drástica, mas o amor e o perdão de Deus encobre essa multidão de transgressões, porque Deus deseja salvar, Deus deseja transformar, Deus deseja refazer tudo novo. Então, um livro fantástico. Leia lembrando da história por trás da história. Busque orientação de Deus na sua leitura e aprenda com este livro maravilhoso que é o livro de Gênesis, tá bom? Deus abençoe e a gente se vê de novo no livro de Êxodo.